Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento o Senhor te conectou com esse devocional, caminhando e prosperando com Jesus. Nós estamos aqui desde Madrid, na Espanha, já aqui 5 horas da manhã, e hoje é um dia especial, hoje é 1º de junho de 2026, né? O Senhor nos deu a possibilidade, a graça dele, de estarmos vivendo mais esse dia. Eu não sei em que momento que você está vendo, espero que seja hoje, e eu quero que o Senhor abençoe teu dia, abençoe essa metade do ano, né, que você está vivendo como nós aqui. E o tema dessa semana é a graça que sustenta quando a força falta. E para que possamos meditar nessa graça de Deus, vamos ler lá em Coríntios, 2 Coríntios 12 e o versículo 9 e os versículos de apoio para o nosso estudo de hoje é Isaías 40, 29 e Salmos 46, versículo 1. E o Provérbios é 24:10. Então, hoje eu te convido com toda a alegria do meu coração que você tenha um bom dia caminhando e prosperando com Jesus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Valdirene. Bom dia a todos que nos escutam aqui por essa ferramenta maravilhosa. Muito bom dia. Que Deus nos abençoe. Esse 1º de junho, né? Mais uma vez, gratidão imensa por estarmos aqui para falarmos da palavra de Deus, para nos aprendermos, para meditarmos, né? E para dar o nosso melhor, as nossas primícias no início do dia, no início da semana, para exaltar e glorificar o nome dele, que todas as forças, tudo que nós temos vem dele, né? Gratidão pela vida, pela saúde. Eu, pelo menos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, de onde eu vim, aonde eu estou, tudo é pela glória e misericórdia do Senhor na minha vida. É isso. Por isso que eu sou muito grato a Ele, por tudo, por tudo. Até pelos não dele eu agradeço. Obrigado, Senhor, é porque não era o tempo, não era o certo. E vamos iniciar esse dia de hoje, 1º do 6, agradecendo a Ele mais uma vez por nós estarmos aqui. Hoje, 1º do 6, né? Então, se vamos agradecer. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez eu poder levantar e dizer que sou muito grato a Ti, Pai, pela vida, pelo falar, pelo levantar, pelo respirar, Pai amado e Pai querido. Muito obrigado, Pai, pela minha saúde, Senhor, pela minha saúde física, minha saúde emocional, minha saúde espiritual, Senhor, pela saúde da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, Pai. Gratidão, Pai amado e Pai querido, pela vida, por tudo que o Senhor fez e faz por mim até hoje. Caminha comigo, Pai amado, Pai querido. Me ensina, Pai, da tua palavra. Abre meus olhos na minha mente, Senhor, para que eu possa ver e entender o que o Senhor tem para nós, Pai, neste dia. E te entrego, Pai amado, Pai querido, este dia que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos livre de todo mal, Pai amado, Pai querido. Eu entrego a Ti o dia da minha amiga Valdirene, Pai amado, Pai querido, o dia da filha dela, Pai, que o Senhor esteja à frente, Senhor, já sabe o que vai acontecer nesse dia, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai amado, Pai querido, as decisões que nós venhamos tomar nesse dia, que seja em Ti, Pai. Muito obrigado por esta manhã, que o Senhor venha se fazer presente hoje e sempre. Assim que eu oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que eles tenham, Amém, Jesus, amém. né? Amém. Vamos lá meditar hoje em 2 Coríntios 12, 9, como a Valdirene falou aí no início do vídeo. Vamos iniciar aqui em 2 Coríntios 12, 9, só que eu quero iniciar do 7, do versículo 7, Valdir. Me permita, por favor, Claro. que lá diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. A Bíblia fala mesmo, né? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, 8, né? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
Aí vem o 9. E disse-me, vê a resposta de Deus, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei, aí Paulo diz, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, Jesus amado. Aí a minha pergunta para Francisco é, e você, Francisco, quando Deus te dá um não, como é que você reage? Você se gloria? Você se chateia? Você faz biquinho? Como é que é? Porque Paulo aqui, né, recebeu o não de Deus, né? A gente vê aqui que Paulo, para não se gloriar, ele, a Bíblia está bem clara, né? Pelo mensageiro de Satanás foi colocado o espinho na carne dele, que ele nomeou esse espinho na carne como o mensageiro de Satanás, que esse negócio, me desse negócio só pode. Porque, e ele orou a Deus pedindo 3 vezes, Senhor, tira esse negócio da minha vida, né? E tudo mais. E o Senhor disse, não, Paulo, não vou tirar não. Porque para mim, a minha graça, para ti, a minha graça te basta, né? Paulo recebeu o não de Deus. E ele agradeceu pelo nome de Deus aqui. Ele disse, tá bom. Nos momentos fracos aqui eu estou forte, né? Então, se vamos aqui conviver com esse espinho na carne, com essa enfermidade, não disse o que que era, né? Mas com certeza era uma enfermidade que Paulo tinha. E eu creio que todas as vezes, para ele não se gloriar dele mesmo, né, e tudo mais, ele, ele lembrava do espinho e glorificava a Deus o tempo todo. Então, o ensinamento que eu tenho aqui para mim, e para gente, para nós, né, é que os não de Deus muitas vezes é para nós nos aperfeiçoarmos, né, para nós não se glorificarmos de nós mesmos muitas vezes, mas sim de Deus, porque os não de Deus a gente tem que saber que não é nós que estamos no controle, sim Ele que está no controle, né? O importante aqui é que muito me chama a atenção que às vezes quando a gente acha que está fraco, porque a gente está pensando na carne, só pela carne, não pelo Espírito. Quando a gente pensa através de Deus, do Espírito, aí é que a gente está forte. O problema, mesmo que seja na carne, mesmo que seja físico, mesmo que seja emocional, mesmo que seja problema financeiro, quando a gente está com Jesus, com Deus, aí é que a gente se torna forte. O problema ele se torna mínimo, né? Porque você imagine que o Paulo tinha um problema e tudo mais, e ele entendeu o nome de Deus e não murmurava desse problema, em nenhum momento na Bíblia. Mas na frente está falando que o Paulo estava se vitimizando por causa disso, não, de forma alguma. Ele estava glorificando a Deus. É que ele estava forte, né? É que ele estava muito mais, como é que se diz, firme no Senhor, né? Então, se esse espinho da carne do Paulo aqui e o não que Deus deu para Paulo foi justamente para fortalecer ele na caminhada, né, e tudo mais. Então, se muitas vezes, quando nós recebemos o não de Deus, a gente quer fraquejar, enfraquecer, desanimar, acha que Deus o abandonou, mas de forma alguma. Até os não de Deus aperfeiçoa a gente, fortalece a gente na caminhada. É isso que eu aprendo nesse versículo de hoje. Que o Senhor nos ensine até com os não dele, né? E tudo mais, que a gente venha ser forte no Senhor, né? Porque só Ele é que nos dá essa força, só Deus é que nos dá essa força. Vem dele, não da gente mesmo, né? Amém, Wagner. Amém, Francisco. Amém. Glória ao Senhor por isso, né? Por essa palavra. E disse, né? Senhor a Paulo, né? Porque a intimidade aí era bastante, né? E Isaías 40:29 diz assim: dá alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor, ele é tão bondoso conosco, né? Aqui que como a gente já, o Francisco acabou de falar aí, que a gente, né, meditou na palavra Paulo, ele era um homem eh, que tinha intimidade com Deus, né? Ele tinha intimidade com Deus e, ele se sentiu fraco, ele falou com Deus, né? Deus, ele não está dizendo que nós não possamos ter cansaço, que nós não tenhamos desafios, o que a gente deve ter, você e eu, no dia de hoje, eu não sei, né, as pessoas que estão ouvindo aqui,
talvez você se encontre cansado, né? Talvez você esteja aí querendo, sei lá, né? Deixando de acreditar, né, nas coisas, nas promessas de Deus para tua vida. Mas o Senhor hoje, ele te deixa um recado para você e para mim aqui, que ele dá força ao cansado. A pessoa que ela se sente essa humildade no coração e fala, Deus, eu estou cansado, eu preciso de ti. Olha Paulo aí, né? Paulo mesmo na sua inteligência, sabedoria, no seu con, con- direto ali com Deus, né? Ele não se fez o forte, porque para eu me sentir cansada e para eu pedir ajuda para Deus, eu tenho que, quando eu tenho essa necessidade, eu tenho que pedir a Deus. E o que que ele fala assim? E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Há momentos que você vai se encontrar cansado, vai se encontrar fraco. E, perdão, e muitas das vezes não é nem em cansaço físico, é cansaço emocional mesmo, cansaço espiritual, que você tem que aguentar, suportar, determinar, suporta, suporta. Deus te ajuda a suportar também. Ele é suporte, te ajuda a suportar, nos ajuda, né? Então, o Senhor hoje ele vem aqui nos convidar a pedir, chegar a Ele e pedir: Oi, Deus, eu estou cansado, me ajuda aqui. Porque, olha aí o que que ele falou para Paulo, né? A minha graça me basta. Amados, o Senhor hoje nos deu, né, aqui uma maravilha. Talvez você venha passado esses 6 meses do mês do ano de 2026, você venha tendo desafios. Hoje não é o momento de você parar, colocar teu rostinho no chão e falar, Deus, eu preciso, mas de verdade continuar, né? Lembra das promessas que você fez 1º de janeiro? Você e eu estamos cumprindo? Será que não fomos de rápido, rápido demais nas promessas e um se cansa, depois chega na metade do ano já está, meu Deus, já acabou a metade do ano já tá, já passou, o que que eu fiz? Olha o Senhor dando uma oportunidade, né? Hoje é 1º de junho, né, de 2026, é um dia para a gente refletir em tudo aquilo que a gente fez, né? Em todas as coisas que Deus nos trouxe até aqui e pedir a Deus, continuar pedindo para Ele, pedir, pedir, peça para o papai, peça, porque Ele tem aí uma grande, né, promessa que você disse, assim, a minha graça te basta para que o meu poder porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na fortaleza, é na fraqueza que a gente precisa de Deus. Na fortaleza todo mundo tá dando saltinho aí, nem aí, eita, tá de festa, né? Nem lembra muitas vezes, né? Nem vive aquela gratidão profunda. E vai, e vai, e vai, né? Deus hoje aqui diz assim: é na fraqueza que eu vou te ajudar, hein? De boa vontade, pois me glorificarei nas minhas fraquezas. Paulo, Paulo diz: eu te glorificarei nas minhas fraquezas. Eita Deus, que maravilhoso, né? Para que a minha habite o poder de Cristo. É nesse momento que eu tenho que glorificar a Deus e pedir para Ele. Ele vai te fortalecer, não tem de outra, como eu digo aqui para as pessoas, para mim mesmo. Não tem de outra, Jesus. Contigo tudo fica mais fácil. Mas você, como pai, você pai, quem é pai aqui sabe, às vezes a gente deixa a criança ali sozinha. Vamos ver o que que ele vai fazer. Menino. Vai tropeçar e vai quebrar a cara. Às vezes está passando um problema, está ali com um desafio, quer fazer sozinho, em vez de pedir ajuda, né? E Deus faz o mesmo conosco. Ele deixa ver até onde que a gente vai, né? Eu penso assim, hein? Eu tô aqui alucinando Deus, né? Tá bom? Deus abençoe, amados. Bom dia, Kelma. Amém. Vou passar para você. Amém, amada. Amém. Como, bem, a principal lição que a gente tira aqui, né? A principal lição que a gente tira aqui é reconhecer que somos fracos. Quando Deus só entra nos aperfeiçoa quando reconhecemos que somos fracos, né? Que as nossas forças são limitadas, né? E tudo mais. Então, quando a gente reconhece que é fraco, né? Não é só porque a gente é jovem, e tudo mais, não se cansa. Aqui não é só o cansaço físico mesmo, quando você falou aí, é o cansaço emocional, né? Essa principal coisa, quando a gente reconhece que é fraca, aí o Senhor entra com providência, com força, né? Para nos levantar,
para nos dar força, para nos Com cer- levantar tanto na parte emocional, né, como com física, com certeza. certeza, com certeza, Francisco, porque olha, tem gente que você vê tão forte fisicamente, você fala assim, e a pessoa está desmoronando por dentro, porque o cansaço físico, você dorme bem, você se alimenta bem, e isso daí você recupera, você tem, né, essa força, mas o espiritual e emocional, meus queridos, oh Jesus, oh papai, né? E também graças ao Senhor que nos dá alimento todo dia, né? Tudo pela graça, tudo pela graça, tudo pela graça do Senhor. Bom dia, Kelma. Bom dia. Feliz 2026. Eu digo que aqui começa a segunda oportunidade de ficar atrasado. 1º de junho. Tem aí, ó, 2 por 1. Quem correr 2 por 1 vai fazer um ano extraordinário. 1º de junho, metade do. Tá apagado o teu microfone, Kelma. Amém, vai dar certo, vai conseguir ligar o microfone, Tá, né? você, Francisco, bora lá então. Não, Bora aqui, esse dia deixa eu ver se eu extraordinário. estou te vendo. Não, não estou te vendo. Eu acho que a internet dela deve ter falhado, Ah, mas vai tá. dar certo. Vamos, Dá certo. vamos dar continuidade aqui. Hoje nós temos, depois lemos Isaías, vamos para o Salmo, né, 46. Salmo 46, 1. Salmo 46, onde afirma que, Deu certo. oh, glória a Caiu. Deus. Bom dia, Val. Bom Sim. dia a todos. Dia maravilhoso, extraordinário. Até então, dia que o Senhor marcou para nós estar aqui. Glória a Deus. E agora, Salmos, né? Refletir, refletir agora aqui em Salmos, que diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meu Deus, que promessa maravilhosa, que certeza, né? O salmista tinha aqui no coração dele e deixou aqui escrito para nós saber, ter essa certeza profunda no nosso coração que nós temos um Pai criador de nossas vidas e que só nele, nós podemos todas as coisas e que, mesmo cansados, sem vigor, ele nos fortalece, nos dá vigor e ele é o nosso socorro, bem presente. Olha aí a força que tem essa palavrinha de 3 letras, bem ali, bem aqui, bem aí com a Val, bem aí com a pessoa que está nos ouvindo. Bem presente mesmo, bem pertinho de nós. Independente das circunstâncias, independente como a gente está fisicamente, espiritualmente. O segredo é como o Paulo falou lá, né, no início, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, né? Porque quando tá tudo muito bem, o bolso bem cheinho, todo vigor, é muito fácil, né? Tipo, não que não seja bom, claro, porque Deus deixou aqui para nós governar essa terra, viver o melhor dela, com saúde, com alegria, desfrutando mesmo das bênçãos. Mas também disse, né, Jesus, que nós teríamos aflições. Então é nesse momento aí que jamais nós podemos esquecer das promessas e que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, em qualquer tempo, né? Muito lindo esse início de mês com essa palavra, nos lembrando, né, nos aqui refrescando a memória desse amor, desse cuidado, dessa presença que é tão incrível, maravilhosa em nossas vidas, que é do nosso Deus e Pai. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, eu vou esperar o Francisco abrir o microfone aí enquanto isso. Pois é, a palavra Sim, hoje essa semana, né? O nosso tema da semana é a graça que sustenta quando a força falta. A força física, espiritual, emocional, muitas vezes nos falta, e muitas das vezes, né, no caso aqui,
A gente tem que lembrar que Paulo, ele era um homem forte, né? Quem era Paulo, gente? Quem era Paulo? Então o Senhor nos diz assim, não estou dizendo que você não vai enfraquecer, não vai acontecer coisas, né? E o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. E ele dá forças àquele que está assim, que não tem nenhum vigor. Ou seja, gente, pelo amor do meu Deus, do teu Deus, do Deus, não sei que você, o que você acredita, né? Porque cada um aqui a gente não fala de religião, a gente só fala da palavra de Deus mesmo, né? E não, não te abatas. Coloca a tua fé toda no Senhor e peça para Ele. Ele dá força ao cansado. Muitas das vezes, nós temos que pedir a Deus. Tem gente que não pede, fica ali chorando, reclamando da vida e protestando, né? E clamando, né? Reclamando. Então, hoje o Senhor nos convida mais uma vez, eu vou reforçar aqui, que Paulo ele era forte, ele era um homem, né? Olha a história de Paulo. E mesmo assim, Paulo, ele, igual que a Paulo, igual que a todos nós, vai vir esses momentos, e é nesse momento que o Senhor nos aperfeiçoa, nos abençoa com a sua graça. E a graça de Deus, ela é infinita. Francisco, É verdade. Amém. Amém. É dessa forma mesmo. A gente lendo a palavra e analisando as coisas de Deus é muito assim, poderoso e às vezes a gente fica sem entender, né? Porque assim, Deus pega o fraco e torna forte, né? Às vezes ele pega o que não é nada, por exemplo, a história de Davi, né? E tudo mais. Ninguém dava nada por Davi, né? O profeta, quando foi lá escolher ungir o rei, né? Tudo mais. E ele reuniu o pessoal lá da família de Davi, chamou todo mundo, né? Os irmãos, um monte, tudo bem bonito. E o profeta sempre falando, não, não é isso, não é isso. E faltava o Davi, o inexplicável lá, o que não davam nada por ele, né? E o Senhor foi lá, né? O profeta perguntou, você ainda tem mais filhos, né? E tudo mais, estão todos aqui. Aí lembraram lá do esquecido, né? Do Davi. Aí ele falou, não, tem tava Davi. rejeitado, né? Tava lá, ninguém nem lembrava dele, né? É, Gente, eu não, digo eu que tenho aqui. o tal da família é muito abençoado, né? Faz bullying com os pequenininhos. É, exatamente. Aí trouxeram lá a criança lá, não é esse aqui mesmo que Jesus vai fazer dele, é rei. As coisas de Deus é dessa forma, né? Então, quando ele fala aqui com essa parte de Paulo, quando tu tá fraca, é que tu tá forte. E as coisas de Deus é assim, Deus faz desse jeito, né? Tremendo. E lembrando também, né, Francisco, que é para os nossos ouvintes aqui, que Deus, olha, na Bíblia, todas as pessoas eram pessoas fortes, pessoas, grandes homens e grandes mulheres que passaram, né, que a gente vê a história deles aí na Bíblia, e eles se sentiram cansados, se sentiram oprimidos, se sentiram tristes, e eles buscaram o Senhor. E imagina eles que viviam ali pertinho de Deus, e nós aqui, se fazendo forte da fortuna. É, Coloca teu rosto exatamente. no pó e busca o Senhor, que Ele é o teu sustento na fraqueza, na hora da angústia, bem presente, socorro bem presente, como o Salmo. O Salmo é completo, né? O Salmo completa todo o que a gente leu aqui hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eita, Senhor. Francisco, eu passo para você Provérbios, princípios do dia. Amém. Eita, Amém, Jesus, que amém. dia, que semana maravilhosa, Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada. O Amém. Senhor nos abençoar com essa palavra, Senhor. Muito Provérbios, obrigada, né? Deus. Pois é, em Provérbios 24, 10 diz, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Realmente, se a gente for ver a força da gente, não, realmente é pequena, porque nós não temos o poder de engrandecer algo se não for Deus em nossas vidas, se não for Jesus, né? Então, é dessa forma aqui que o Senhor faz e que nos mostra. Quando a gente, como eu falei, quando a gente fala que é fraco, quando a gente reconhece que é fraco, né, realmente que a nossa força é pequena, aí o Senhor entra com providência, né, e tudo mais, e nos torna grandes, nos torna fortes, nos torna capazes. Somente Ele que nos dá esse poder, nos dá essa força, né? Mas para Ele entrar com providência, nós temos que reconhecer que a nossa força é fraca, nós somos frágeis, nós somos pequenos diante da grandeza dele, né, do amor dele, da misericórdia dele. É isso que
Que Deus nos abençoe, que nós sejamos fortes e presentes na presença dele, fortes e firmes na presença dele, né? Amém. Amor. Vamos Amém. continuar. Sim, né? Com o princípio, Francisco, vocês têm Isso, brigado. correto. O princípio do dia hoje é: a graça de Deus é alcançar exatamente os lugares onde a nossa força já não é suficiente. Uau, aí continua. Nem tudo na vida será vencido apenas com esforço. Existem batalhas que ensinam a depender mais de Deus do que da própria capacidade. A graça do Senhor não aparece somente quando tudo está bem. Ela se manifesta justamente nos momentos em que reconhecemos que não conseguimos caminhar sozinhos. Uau, que bela reflexão. Meu Deus. Olha aí onde está o segredo, né? Reconhecer, se render, né? Ao Senhor. Como a Val disse aí. Colocar o rostinho lá no colo do Senhor. Pai, estou aqui porque é a tua força, na tua força, que eu quero continuar na tua direção, né? Buscando a tua presença, que eu quero continuar. Desde lá de trás ele fala, né? Diga o fraco, eu sou forte. Eu não lembro agora, não recordo para quem foi que ele disse isso. Deus, não sei se foi para Gideão. Então já é maravilhoso, porque o próprio Senhor diz, né? Tu tá se sentindo fraco, tu abre a tua boca e diz que tu é forte, porque eu sou contigo, né? Eu tô contigo, então a nossa força vem dele. Glória a Deus por essa palavra linda. Amém. Amém. É uma semana, um mês, né, que o Senhor nos abençoa com essa palavra já começando, né? Dizer para nós aqui que, ei, olha aí os grandes, né, da história, eles também se sentiam fracos, eles também buscavam. E que nós possamos fazer o mesmo, né? E não deixar de confiar em Deus e buscar. E é porque, sabe o que acontece muitas vezes, gente? Eu vou falar por mim, tá? Põe amor, né, nas minhas palavras, eu digo assim, porque cada um é como é. Mas tem momento que tô falando de mim. Eu já me disse, ai, meu Deus, eu nem vou molestar o Senhor, meu Deus. Para quê, meu? E se eu que tenho que fazer? O Senhor já me deu a vida, o resto. Não, Deus nos deu a vida e ele, apesar de ter nos dado a vida, nos dado a dádiva de acordar, estamos aqui acordados, nós não vamos chegar em nenhum lugar. Eu digo nós, no sentido eu digo, acredito que todos nós aqui, se a gente não pedir a graça de Deus, porque Deus nos acompanhe, com a graça dele, nos leve, nos traga, nos cuida, nos dê inteligência emocional em determinadas situações no dia a dia que vai aparecer, inteligência espiritual, né? E força física também, né? Que o alimento que nós colocamos no nosso corpo, ele seja para nos alimentar, para nos fortalecer. E viver da graça do Senhor, muitas vezes. A gente vai reconhecer que tudo que nós temos, eu acho tão bonito quando o Francisco fala, né? Tudo que eu tenho é com a graça do Senhor, e é verdade. É, essa sensação de, ai, se eu, sim, Deus me acordou, mas se eu não fosse trabalhar, gente, eu já falei muito isso. Eu já falei muito isso. É forte, né? Às vezes a consciência, quando a gente vai tendo humildade diante de Deus. Meu Deus, Deus já me acordou. Mas se eu não levantar e nem trabalhar, nada acontece. Não. Ele te deu trabalho, te deu vida, vai dar o teu fôlego para você continuar respirando para trabalhar o dia de hoje. Então, é a graça do Senhor. Obrigada aí, pessoal. Deus abençoe passar para vocês, senão ela não para, ela gosta de falar, Jesus. Glória a Deus, é bom, é bom, é bom. É bom te ouvir também, Val, com certeza, hein? É isso aí, que Deus nos abençoe essa semana grandemente. Pedir aquilo para orar agradecendo por mais um dia que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe. Aí o dia, o Valdirene, o dia da Maria vai ser abençoado, vai ser conforme o Senhor planejou. Vai estar na frente, vai nos abençoar, vai dar tudo certo. Amém, amém, obrigada. Elma, nossa ministra de oração, está aqui para começar o mês. Olha que mês profético, gente. Glória a Deus. Vamos orar sim, vamos falar com o papai. Agradecer por essa manhã maravilhosa, por essa palavra.
Obrigado, Jesus. Pai querido e amado, te rendo graças, Senhor. Me rendo a Ti, nos rendemos a Ti com louvor, com adoração. Ti que é digno de toda honra, toda glória. Muito obrigada, amado da minha alma, por ter nos acordado, Senhor, ter nos dado um novo dia, uma palavra de vigor, de força, aonde o Senhor nos alimenta, Pai. Pai, eu te peço uma bênção especial, Senhor, por este mês, por cada pessoa, Senhor, que está aqui presente, que em algum momento também vai ouvir, Pai. Senhor, que nós venhamos, Pai querido, viver, Senhor, a tua vontade, ouvir a tua voz, te obedecer, a tua graça, Senhor, o teu favor, Pai, teu favor esteja sobre nossas vidas, nossos projetos, que eles venham estar alinhados, Pai, com a tua vontade, porque nós queremos viver os teus propósitos nessa terra. Todos os dias, Senhor, nós sabemos que temos um propósito que o Senhor nos deu e nós queremos viver ele para a glória e honra do teu nome. Toma a vida daqueles, Senhor, que ainda não se encontraram, Pai, que estão pendentes ainda, Senhor, de acertar, Pai, a vida contigo, de aceitar o Senhor como um único e suficiente Salvador, Pai. Tu não quer muitos, tu só quer uma confissão, Senhor, uma confissão, Pai, assim diz a tua palavra. Ó Espírito Santo, move o coração daqueles que estão cansados e fracos, Pai, para que eles tenham, Senhor, a decisão de buscar em Ti a força que eles precisam e nos sustenta, Senhor, nos sustenta todos os dias em Ti, Pai, para a glória do Teu nome. Eu te agradeço por este dia, toma em Tuas mãos, que nós venhamos ver e ouvir a tua voz em cada detalhe, Senhor, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, em tudo, Senhor. Nós queremos a tua presença. Gratidão, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso amigo fiel, maravilhoso. Amém. Amém, Jesus, amém. E esse 1º de junho de 2026, metade do ano, que não seja mais assim, né? O calendário, a gente começa a olhar para o calendário, não, que não seja somente essa data aí no calendário, que seja um mês abençoado para você, que você olhe cada minuto, cada segundo da tua vida, que eu declaro nesse mês de junho, um mês de bênção na tua casa, um mês de prosperidade, um mês de alegria, um mês de alegria e felicidade com Jesus, a graça do Espírito Santo na tua vida. Eu declaro que na tua vida esse mês de junho será um mês, assim, o melhor mês da tua vida, porque você vai olhar para esse mês com tanta gratidão, desses 5 meses que passaram, e você vai pegar esse mês com tanta energia, com tanta força, e você vai fazer o teu ano render a partir de agora. Eu declaro sobre a tua vida que se você estava cansado, oprimido, cheio de coisa, hoje o Senhor tira tudo isso de você, você vai pegar toda a energia. Faz de conta que é o primeiro dia do ano hoje, porque ainda nós temos 6 meses aí pela frente. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você vai prosperar 10 por 1, 10 por 1 nesses meses que Deus ainda vai te dar, que está pela frente aí. Eu declaro, é de todo o meu coração, Senhor. Deus, Senhor, muito obrigada, meu Deus, pelo poder da graça da palavra, Senhor. Essa graça que o Senhor me deu, que é a voz, Senhor. Até lembro até hoje o dia que o Francisco falou sobre isso, Senhor. Vamos usar a nossa voz, o poder da palavra, para declarar que tudo é possível naquele que nos fortalece. Um mês abençoado, um dia próspero, que é onde nós, qualquer um de nós, colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor esteja conosco, que a graça dele esteja conosco, que possamos reconhecer em nome de Jesus, um mês abençoado, possamos reconhecer em nome de Jesus que nós somos dependentes dele. E é na dependência dele que nós vamos viver a partir. Digo, gente, a partir de hoje, viva, sinta Deus na tua vida, porque você vai ver as grandes bênçãos dele, porque eu declaro bênçãos na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, Francisco? Amém, Kelma? Amém. Bom Amém. Amém. dia! Amém, amém. Deus abençoe. Glória a Bom Deus. Bom dia. dia.